Vamos orar ao nosso querido Pai, para que Ele nos conduza a esferas mais sutis de energias, sob o amparo da sua luz, do seu amor. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos neste mundo de escasseus, santificado seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino encantado de paz e de claridade na estrada à redenção. Cumpra-se o teu mandamento que não vacila e nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos o mal, dá-nos o pão no caminho, feito de luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra-nos do erro neste mundo de desterro distante da vossa cruz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, que assim seja. Amém. Queridos irmãos, hoje nós vamos nos inspirar na obra Pão Nosso, de autoria espiritual de Emmanuel, o Espírito Emmanuel, e psicografia de Chico Xavier, cujo primeiro capítulo, intitulado Mãos à Obra, nos serve de inspiração para esta tarefa de hoje. Pois bem, meus irmãos, Emmanuel, ele faz um destaque da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, do seguinte trecho: Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E começa Emmanuel dizendo assim: a igreja de Corinto lutava com certas dificuldades mais fortes quando Paulo lhe escreveu a observação aqui transcrita. O conteúdo da carta apreciava diversos problemas espirituais dos companheiros do Peloponeso, mas podemos insular o versículo e aplicá-lo a certas situações dos novos agrupamentos cristãos formados no ambiente do Espiritismo, na revivescência do Evangelho. Então, Emmanuel ele faz esse destaque da carta de Paulo aos Coríntios e traz-nos para a análise na circunstância, dentro da circunstância do Espiritismo. Como que a gente pode ler esse versículo da carta de Paulo de acordo com o contexto atual da doutrina espírita, nós espíritas? E ele segue dizendo: quase sempre notamos intensa preocupação nos trabalhadores por novidades em fenomenologia e revelação. Quando o Emmanuel nos traz isso aqui, quase sempre nós estamos notando as pessoas curiosas a respeito dos fenômenos dos espíritos,
Eles querem os acontecimentos, as manifestações, principalmente físicas também, não só as comunicações, mas manifestações físicas. E realmente a gente vê muitas pessoas sendo atraídas para a doutrina espírita através dos fenômenos. E muitas ficam desencantadas porque acabam não tendo acesso a nada disso. Nenhuma manifestação de espírito, nem nenhum fenômeno material. E ficam até desiludidas, tristes, porque o conceito que as pessoas fazem da doutrina espírita é baseado em fenômenos dos espíritos, aparições dos espíritos, comunicações dos espíritos. Para nós que já estamos vivenciando a doutrina espírita, sabemos que não é bem assim, pelo contrário. As manifestações espíritas hoje em dia nem têm tanta importância, pois o objetivo maior do espiritismo é a educação moral, é a proposta do crescimento espiritual do indivíduo. Então, quando Emmanuel diz que quase sempre a gente nota essa preocupação nos trabalhadores por novidades nos fenômenos espíritas, né, e revelação, isso me lembra o livro dos médiuns da codificação, quando Allan Kardec ele traz algumas categorias de espíritas que estudam a doutrina espírita, né, que pesquisam as obras básicas. E ele faz uma classificação muito interessante. Ele diz que os primeiros, que ele pode chamar de espíritas experimentadores, que são os que creem pura e simplesmente nas manifestações. Então, aquelas pessoas que, tipo Tomé, né? Só vendo para crer. E a gente sente uma barreira muito grande das pessoas que não são de dentro da doutrina, porque quando a gente fala sobre os fenômenos espíritas, quando a gente fala do espiritismo, as pessoas querem fenômeno. E aí perguntam, né? Você pode me levar para uma sessão espírita, porque eu quero que um espírito me dê uma resposta a uma questão que eu estou passando. E esses são os futuros espíritas experimentadores, aqueles que adentram no espiritismo com a curiosidade de encontrar esses fenômenos. Os segundos que Kardec traz no livro dos médiuns são os espíritas imperfeitos, que são os que veem no espiritismo mais do que fatos, compreendem sua parte filosófica, admiram a moral daí decorrente, mas não praticam essa moral. Então, esses espíritas imperfeitos são aqueles que estudam, pesquisam, se aprofundam, se deslumbram, inclusive, porque a doutrina espírita ela é linda, é maravilhosa, tem muita coisa a nos ensinar, mas, no entanto, apesar de todo esse conteúdo, o espírita que está ali engajado na sua evolução, ele não pratica o que está aprendendo. Então, são aquelas pessoas que fazem cursos, leem livros, frequentam a casa espírita, mas dentro de casa, no seu próprio lar, são tiranas, não respeitam o espaço do outro, não respeitam as ideias diferentes, são intolerantes, são impacientes. Quer dizer, sabem todo o arcabouço dos pilares da doutrina espírita, inclusive também até da moral cristã, mas não conseguem vivenciar. É aí que Kardec chama de espíritas imperfeitos. Temos uma outra categoria, que é a terceira categoria que Kardec nos traz, que são os espíritas cristãos, ou que nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo,
os verdadeiros espíritas, os bons espíritas, né? Kardec diz que são os que não se contentam em admirar a moral espírita, como são os espíritas imperfeitos. Então, seriam aqueles que se contentem a admirar, não se contentam em admirar a moral espírita, eles querem muito mais, eles praticam essa moral, aceitam todas as suas consequências, pregam a caridade em tudo que fazem como uma regra de vida. Caridade aqui, diga-se como amor em ação, e a gente remete inclusive ao significado de caridade como entendia Jesus, que a gente vai lá para a questão 886 de O Livro dos Espíritos. Kardec vai perguntar aos espíritos qual o sentido da caridade como entendia Jesus, e os espíritos vão responder: benevolência para com todos, indulgência das imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Então, a terceira categoria de espíritas, Kardec trouxe a primeira, que foi os espíritas experimentadores, aqueles que só acreditam em fenômenos, só querem ver os fenômenos espíritas, as manifestações. A segunda categoria de espíritas são os espíritas imperfeitos, que são bem intencionados, mas tem todo um conhecimento, uma pesquisa, conhecem bem a doutrina espírita, entretanto não exercem a moral cristã, não exercem os ensinamentos da doutrina espírita. Essa terceira categoria agora que nós estamos vendo, que são os bons espíritas, os verdadeiros espíritas, que são aqueles que não se contentam com os fenômenos, nem com o conteúdo espírita, eles querem ir mais além, quer fazer o quê? Exercer essa moral cristã. E aí quando a gente fala exercer, a gente se remete logo à caridade, que é um dos pilares da doutrina espírita. E dentro desse conceito dos espíritos, na questão 886, benevolência para com todos, ser bom com qualquer um, ser bom para com todos, não somente os seus semelhantes. A gente fala, né? Amar o próximo como a si mesmo. O próximo seria qualquer ser humano que esteja convivendo conosco, que passe por nossa vida. O próximo é aquele que faz parte da nossa humanidade. Mas quando a gente fala benevolência para com todos, é ser bom, ter uma natureza boa, é fazer o bem indiferente àquele que você está fazendo. Você tratar todos de forma igual, no sentido de ser bom para qualquer pessoa. Não é ser bom porque é meu parente ou ser bom porque eu conheço. Não, é bom para com as pessoas que você desconhece. E aí, inclusive, benevolência para com todos, entra um dos ensinamentos que eu acho mais complexo, mais difícil de aplicar, que é amar o vosso inimigo. Então, ser bom para com seu inimigo também, que é uma lição que eu costumo dizer, que isso daí é uma lição básica que Jesus nos traz. Porque amar ao próximo como a si mesmo e amar a Deus acima de todas as coisas já fazia parte dos livros de Moisés, na Torá. A gente vai encontrar amar a Deus acima de todas as coisas no capítulo 6 de Deuteronômio, e vamos encontrar amar o próximo como a si mesmo no capítulo 19 de o livro Levítico, todos os dois do Antigo Testamento. Mas amar o vosso inimigo é uma lição cristã, é uma lição que o Cristo nos ensina, que Jesus vem e nos ensina. E quando ele fala ser benevolente para com todos, aí nós temos que observar que temos que ser bons para qualquer pessoa, inclusive para com nosso inimigo. Ser bom
para aquele que nos faz mal. Ou seja, pagar o mal com o bem que sai do nosso coração. E também um grande desafio, que é amar o vosso inimigo. Eu acho interessante que não é qualquer amor que a gente tem que se esforçar para desenvolver enquanto estamos aqui de passagem, reencarnando, pelo menos por enquanto nesse planeta. Mas Jesus vem e nos traz uma lição para a humanidade terrestre, que nós devemos amar uns aos outros como Ele nos amou. Então, olha a proporção, o amor que nós temos que desenvolver, né, que temos que cultivar para com o outro, independentemente desse outro estar nos fazendo mal ou não. Então, benevolência inclui todos esses aspectos, abarca todas essas questões. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias. Se nós somos espíritos ainda em busca da perfeição, no aprimoramento através das nossas experiências reencarnatórias, não podemos exigir perfeição do outro, nunca. Nós também não queremos que os outros exijam perfeição, porque sabemos que há muito a aprender, há muito a se aperfeiçoar para que um dia sejamos um espírito, pelo menos de uma categoria mais elevada, um espírito bom, como é já o nosso anjo guardião. E o perdão das ofensas. Perdoar aquele que nos ofendeu. Perdoar também o ato em si, o fato em si. Porque, vejamos, tudo é lição para que nós possamos agregar valor às nossas experiências. Quando alguém nos ofende, nós temos que entender que há dois aspectos a serem observados. Primeiro, que é a intenção da pessoa realmente lhe ofender, o ofensor vai responder por isso. Então, eu costumo dizer que aquele que quer oferecer lama para alguém, ele é o primeiro a se sujar. Então, quando alguém tem a intenção sincera, né, realmente a vontade de querer ofender outrem, ele será responsabilizado por seus atos, por aquela ofensa que ele está produzindo, desferindo em relação a outra pessoa. E segundo, também quem recebe a ofensa. Muitas vezes as pessoas falam coisas umas para as outras sem ter noção da dimensão que aquilo pode causar nos sentimentos alheios. Então, às vezes faz um comentário sem qualquer pretensão de ofender, mas a pessoa se sente, recebe aquela informação e se sente ofendida. Então, nós temos duas vertentes para entender: a ofensa perpetrada pelo ofensor e também o sentimento de ser ofendido, me sentir ofendido. Quando a gente se sente ofendido é porque aquela ofensa, ela encontrou guarida em nosso coração para que nos afetasse, para que nos atingisse. Então, por exemplo, muitas vezes alguém fala algo e a gente se sente ofendido porque atingiu o nosso orgulho. E aí a pessoa fica, muitas vezes até com melindres, não entende por que falou aquilo para ela, que foi indireta. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Nem sempre
a pessoa quer nos ofender. Muitas vezes somos nós que nos sentimos ofendidos. Os espíritos mais evoluídos, espíritos superiores, eles não se ofendem com as nossas imperfeições. Então, as nossas picuinhas, nossas revoltas, eles não se ofendem, mesmo que seja direcionado para eles. Por quê? Porque eles não encontram em si aquela imperfeição que está sendo apontada na ofensa. Eles não têm um orgulho para se sentir ferido. Então, meus irmãos, para sermos pelo menos estarmos na terceira categoria de bons espíritas, que nós encontramos inclusive também no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, nós temos lá um item que Kardec vai dedicar aos bons espíritas. Os bons espíritas são aqueles que, além de estudarem a moral cristã na doutrina espírita, colocam em prática, principalmente exercendo a caridade. Como eu acabei de falar, benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. A quarta categoria que Kardec nos traz no livro dos Médiuns, a respeito dos espíritas, ele chama de espíritas exaltados. São aqueles que exageram em tudo. No Espiritismo, ele incute a confiança demasiada, cega e frequentemente pueril no tocante aos fenômenos do mundo invisível, levando a aceitar com muita facilidade e sem verificação aquilo que a reflexão e o exame demonstrariam ser absurdo e mesmo impossível. Então é aquele espírita que fica tão deslumbrado com os fenômenos, que qualquer mensagenzinha, às vezes até o médium se sente constrangido porque não está recebendo uma comunicação e acaba mistificando para atender a esse espírita que está deslumbrado e tão ansioso, querendo mensagens e querendo que as revelações, as mensagens pautem a sua vida. Então, o entusiasmo, porém, ele não reflete, deslumbra-se simplesmente. Kardec diz que esta espécie de adeptos é mais nociva do que útil à causa do espiritismo. Por quê? Simplesmente traz uma noção da doutrina espírita que, sem um embasamento científico, sem uma fé raciocinada, simplesmente só por deslumbre, que quando ele fala a respeito do espiritismo para uma pessoa que nem é espírita, a pessoa fica achando que tudo aquilo é fantasioso, porque realmente a forma dele se expressar sobre o espiritismo se torna algo fantasiosa. Se ele fosse uma pessoa mais humilde, uma pessoa mais centrada, as pessoas dariam mais credibilidade. Mas quando ele se demonstra ser uma pessoa extremamente fantasiosa, contando aqueles casos, aumentando muitas vezes, Kardec vai chamar de espíritas exaltados. E esses são prejudiciais à nossa doutrina. Então eu trouxe esse exemplo baseado no trecho da mensagem Mãos à Obra, do livro Pão Nosso, que nós estamos analisando, quando Emmanuel diz: quase sempre notamos intensa preocupação nos trabalhadores por novidades em fenomenologia e revelação, e de fato muitas vezes isso ocorre. Alguns núcleos costumam paralisar atividades quando não dispõem de médiuns adestrados. Então, aqui Emmanuel diz que muitas vezes algumas instituições espíritas, elas se sentem impotentes porque se não tiverem médiuns para fazer reunião mediúnica e ter mensagens, elas acham que as atividades têm que cessarem, né? Têm que ser cessadas. Então,
Emmanuel ele vai chegar a uma conclusão que eu acho que é muito importante a gente meditar a respeito. Ele diz, por quê? Médium algum solucionará, em definitivo, o problema fundamental da iluminação dos companheiros. Então, a gente não pode depositar na atividade mediúnica a iluminação das pessoas. Não, a iluminação é um trabalho individual, tem que ser buscado por cada um de nós. É o que nós chamamos, quando entramos no centro espírita e somos convidados a fazer a reforma íntima, a transformação íntima, porque há muito na nossa casa mental ser trabalhado. Há muito para nós desfazermos, né? Destruirmos no sentido de desfazermos e reconstruir em outro conceito. Por isso que é uma reforma. O que é uma reforma? A gente entra numa casa e precisa reformar algo. A gente vai derrubar uma parede, vai levantar outra, a gente vai botar uma porta, ali a gente vai botar uma janela, a gente vai fazer um puxadinho. E assim também é a nossa reforma íntima. Reformar a nossa casa mental, os nossos conceitos, reformar a nossa visão de mundo, reformar a nossa visão de eu espiritual, né? Minha missão como espírito, como eu me conduzo diante da vida, me conduzo diante do outro, com o outro, para com o outro. Emmanuel prossegue dizendo, nossa tarefa espiritual seria absurda se estivesse circunscrita à frequência mecânica de muitos a um centro qualquer, simplesmente para assinalarem o esforço de alguns poucos. Emmanuel diz que a nossa tarefa, né, nós como tarefeiros, seria muito absurdo se a gente simplesmente se limitasse a frequentar centro. E eu conheço, infelizmente, muitos espíritas, pessoas que se dizem espíritas, e por isso eu posso chamá-los assim, já que eles se intitulam espíritas, se dizem espíritas simplesmente porque vão ao centro tomar passe, buscam assistir uma doutrinária uma vez por semana, fazem esses como se fossem rituais, no sentido de atender à sua própria consciência, dizendo que, bem, se eu não estou bem, vou lá, tomo um passo e fico bom, fico melhor. Essa semana eu ainda não fui assistir uma doutrinária, eu preciso assistir uma doutrinária, porque se eu não assistir uma doutrinária, eu não vou ficar bem, não vou ficar harmonizada, não vou me sentir uma espírita, uma pessoa tranquila em relação ao meu lado espiritual. Mas isso não é o suficiente. Foi isso que Emmanuel está dizendo. Não basta que a gente frequente um centro, que ele chama de qualquer centro, um centro qualquer, simplesmente para que a gente diga, eu frequento o centro. Eu sou passista da casa. Certo, é passista da casa, ou seja, trabalha na atividade do passe, transmutando e transmitindo fluidos para aqueles que necessitam de boas energias, mas, no entanto, não trabalha a sua transformação moral. Termina a atividade de passe, logo adiante se encontra com outros amigos e já começa a criticar o trabalho da colega, a fazer fofoca a respeito de outra pessoa. Então, é isso que a Emmanuel está dizendo. Na tarefa espiritual, não basta que a gente se contente em simplesmente presenciar uma doutrinária, tomar passe, a gente se engajar num grupo de estudo, mas não buscar essa vontade transformadora em nós, que realmente coloque o nosso aprendizado na prática, no dia a dia. Então, se eu falo que eu devo
parar de ver o cisco no olho do outro e olhar mais para dentro de mim mesmo e buscar enxergar as minhas traves e me trabalhar, se eu aprendo isso no Evangelho, por que eu ainda estou buscando olhar as imperfeições alheias e falar da vida do outro? Então, Emmanuel, ele vai muito mais além do nosso comportamento de espíritas de frequentar um centro. Inclusive porque quando a gente entra para a doutrina espírita, não é tão importante. O mais importante é que a doutrina espírita entre em nós, no sentido de transformar-nos, no sentido de realmente nos fazer pessoas melhores, espíritos edificados no bem. Prossegue o nosso benfeitor Emmanuel. Convençam-se os discípulos de que o trabalho e a realização pertencem a todos e que é imprescindível se movimente cada qual no serviço edificante que lhe compete. Ninguém alegue a ausência de novidades quando vultosas concessões da esfera superior aguardam a firme decisão do aprendiz de boa vontade no sentido de conhecer a vida e elevar-se. Então, cabe a nós a iniciativa. Estarmos disponíveis realmente, dispostos a contribuir, a auxiliar. Lembro-me que quando eu comecei a frequentar um centro, eu fui como muitas pessoas procuram centro através de sofrimento, problemas. Fui atendida no atendimento fraterno, direcionada a estudar o Evangelho, a um curso também de educação mediúnica e fiz um tratamento espiritual na casa, fui melhorando e aquele sentimento de gratidão, a cada vez que eu melhorava, vinha um sentimento de gratidão tão grande que eu queria dar a minha contribuição àquela casa que estava transformando a minha vida, transformando a mim mesma. E eu busquei um serviço. Quando eu falei que eu estava disposta a contribuir, o que é que eu podia fazer, eles disseram que a única atividade que eu podia exercer na casa, né, eu querendo ser facilitadora, trabalhar na evangelização infantil ou até na portaria, mas eles disseram que a única atividade que eu estava disponível, que eu poderia exercer, era a atividade da sopa aos sábados. E foi um grande desafio. Em nenhum momento eu virei assim, não é isso que eu estava querendo para mim. Eu queria fazer outra coisa. E se não tiver vaga onde eu estou querendo, não vou fazer. Não, eu queria trabalhar, eu queria servir. E quando disseram que eu ia trabalhar na sopa, eu virei, meu Deus do céu, como é que vai ser isso? Porque eu já morava sozinha há uns 20 anos. Tinha comprado um fogão, só que o fogão, para vocês terem uma ideia, ficou durante 3 meses na embalagem original, que veio da loja que eu comprei. Eu fiquei desesperada porque comprei um micro-ondas, botei em cima da embalagem do fogão, né, o fogão embalado. Fiquei usando micro-ondas e ficava olhando para aquele fogão no papelão e pensando, meu Deus, para que eu comprei isso? E finalmente eu vendi para uma pessoa que levou para uma casa de praia o fogão na embalagem original. Nem tirar da embalagem eu tirei. Porque eu não cozinho em casa. Não tenho prática de comprar verduras, de cortar, nada disso. De repente eu me vi numa atividade que mal eu conseguia segurar uma faca para cortar um legume. E os colegas, interessante que eles percebiam isso e começaram a fazer piada, gozação com minha cara. Pois é, eu nunca cortei um quiabo na vida, nunca cortei uma cenoura, então vamos lá. Essa é a única atividade que tem, vamos fazer com cuidado para não me machucar. E, claro, aquele que estava à frente da atividade, da sopa, comentou que eu poderia fazer, né? Se eu poderia ser redirecionada para uma outra atividade, me chamaram, me convidaram para ser facilitadora de um curso que a casa estava propondo, né? Um curso de passe. E aí eu fiquei mais tranquila, porque já
já gosto mais dessa atividade de ensinar, de orientar, de estudar, de investigar. Fiquei mais aliviada. Mas, a princípio, eu poderia ter dito, essa atividade não me interessa de trabalhar na sopa porque eu nunca peguei, eu não sei nem fazer uma salada. Entretanto, eu tinha assistido o filme Nosso Lar. Isso se passou no Centro Espírita, de eu trabalhar na sopa, foi em 2014. E eu já tinha assistido o filme Nosso Lar. E tem um momento que o espírito André Luiz, depois que ele é resgatado no umbral, levado para a colônia Nosso Lar, ele já restabelecido, bem, ele fica predisposto a trabalhar. Ele sabe, inclusive, que ele trabalhando, a cada hora trabalhada é convertida a moeda de Nosso Lar, que é o bônus hora, cada hora trabalhada pelo espírito, possibilitaria, depois de uma determinada quantidade de bônus hora, que ele voltasse e visitasse a família dele. E ele realmente, nesse intuito de conseguir visitar a família dele, ele foi buscar o ministro Clarencio uma oportunidade de trabalho. E chegando no ministério, para falar com o ministro Clarencio, ele percebe que o atendimento do ministro Clarencio é em duplas. E uma senhora com a idade avançada, pelo menos lá em Nosso Lar, demonstrava ser uma pessoa que desencarnou com a idade bem avançada, uma idosa, é convidada a entrar para falar com o ministro Clarencio junto com André Luiz. E aí ela fala primeiro, conversa com o ministro Clarencio. O ministro Clarencio, ela se predispõe a trabalhar, aí o ministro Clarencio, então você vai trabalhar em um determinado setor. E ela, esse daí não, porque eu já fui, não gostei, não me adaptei, eles são muito difíceis de conduzir, de falar, de entender. Aí o ministro Clarencio, então vou direcionar você para tal lugar. Não, aí também não dá certo, porque eu já fui lá, eles não falam nada com nada, parece que são espíritos dementados. Não, eu me senti muito mal naquele lugar. Aí só sei que ele tinha designado ela já para 5 tarefas diferentes, em lugares diferentes, e ela rejeitava, né? Ela se dizia não gostar do serviço, não achar que era um trabalho adequado para ela realizar. E depois foi a vez de André Luiz. E André, ele vendo já essa situação dessa senhora que se dizia querer trabalhar, oferecer seus préstimos, seus serviços, mas no entanto tinha essa dificuldade, ele percebe, porque ele pensava, bem, eu fui médico na Terra, aqui eu vou poder fazer muita coisa. Só que ele começa a repensar enquanto está ouvindo a mulher conversando com Clarencio. Ele vira assim, bem, aqui a atividade é outra. Eu não vou poder exercer a medicina aqui, né? E aí ele humildemente, quando é a vez dele, ele fala, qualquer serviço para mim serve. E o ministro Clarencio vai designá-lo para as câmaras retificadoras. Mas ele fala algo muito interessante para André Luiz sobre o trabalho. Ele diz assim, deixa eu me ver aqui. Para que qualquer de nós alcance a alegria de auxiliar os amados, faz-se necessária a interferência de muitos a quem tenhamos ajudado por nossa vez. Os que não cooperam não recebem cooperação. Então o ministro Clarencio já está dizendo o seguinte, que tudo aquilo que a gente oferece para o mundo
a gente recebe também de volta. Se a gente está disposto a auxiliar outras pessoas, auxiliar os desencarnados, auxiliar aqueles que estão ao nosso redor, quando nós precisamos de auxílio, nós também seremos auxiliados. Porque vejam bem, meus amigos, quando a gente auxilia uma pessoa, a gente não está somente beneficiando aquele a quem estamos ajudando. A gente está alegrando os espíritos que são afins, os espíritos que têm relacionamentos com aquele ser. Então, imagine que muitas vezes nós somos instrumentos. E quando nós auxiliamos aquela pessoa, né, uma amiga que está em dificuldade, uma pessoa chega com muita dificuldade e você vê que pode fazer algo por aquela pessoa, você vai alegrar uma mãe que está desencarnada e está aflita no mundo espiritual porque não tem como auxiliá-la, já que ela está em outra dimensão. E aí você vem e presta um auxílio, faz um serviço, uma ajuda a uma pessoa que tem espíritos, amigos ao redor dela, querendo o bem dela e ficam contentes com sua boa ação. Então você vai criando admiração, vai criando laços espirituais. E quando você passa por alguma situação que você necessite também de auxílio, isso tudo é contabilizado a nosso favor. Lá na espiritualidade, né, todos, olha, a Karina está passando dificuldade, a Karina tem feito isso e isso, ajudou fulano, ajudou ciclano. Olha, aí aqueles espíritos amigos, não, e Joana, que Karina auxiliou uma vez, é muito minha amiga, não, vamos agora, vamos ficar juntos de Karina e fazer o possível por ela. Então, há essa gratidão dos espíritos amigos, daqueles que a gente auxilia. Né? Então, o ministro Clarencio, ele traz esse esclarecimento para André Luiz no livro Nosso Lar, que eu acho importante chamar a atenção aqui. E, finalizando a mensagem de Emmanuel, ele diz assim: quando vos reunirdes, lembrai a doutrina e a revelação, o poder de falar e de interpretar, de que já sois detentores, e colocai mãos à obra do bem e da luz, no aperfeiçoamento indispensável. Todos nós somos instrumentos de edificação uns dos outros. Sempre podemos aprender com alguém e ensinar a outrem. É uma troca de informações constante. Estamos na era da informação, que nos chega o conteúdo de forma muito mais fácil do que há tempos atrás. Mas cabe, como dizia o nosso querido São Francisco de Assis, pregue o Evangelho. Se for preciso, use palavras. Seja então o Evangelho vivo, na sua conduta, na sua vida, nos seus relacionamentos, em casa, no trabalho. Quando eu li essa mensagem no Pão Nosso, Mãos à Obra, eu só pensei, nós podemos evangelizar através do exemplo em tudo que fazemos. Quando aplicamos o Evangelho no nosso trabalho, nas nossas atividades, aquilo que você faz vai beneficiar alguém, vai fazer o bem para outrem, e você se alegra na sua atividade. Você abençoa o que você está produzindo para que aquilo leve fluidos de amor, fluidos de energia positiva
frutos de esperança, amparo para outra pessoa. Então, meus irmãos, mãos à obra todos, que nós podemos dedicar um pouco de nós sempre ao nosso próximo. Isso é uma forma que nós temos nesse mundo que nos limita a tantas coisas. É a nossa forma de amar o próximo, é servir. Lembro-me que quando eu fui chamada a proferir palestras, eu não sou uma palestrante ou oradora, mas eu tento levar a mensagem àqueles que precisam pelo menos de uma luz em seu coração. Com todas as minhas limitações, eu me lembro que eu fiquei com muito medo. E um amigo muito experiente, orador, que eu admiro demais e aprendi muito com ele na minha vida, ele falou: Carina, o serviço, quando aparece, é porque o trabalhador está pronto. E é Emmanuel que falava isso para Chico. E eu virei assim: nossa, mas eu não me sinto pronta para falar em público, para fazer palestras, né? Eu vejo aí palestrantes tão experientes e também há muito tempo na doutrina, tão conhecedores, muito mais do que eu, tão preparados, e eu não me sinto assim. E ele me perguntou: e você acha que vai se sentir quando? Quando que nós nos sentiremos preparados para algo se a gente não aceitar o desafio da tarefa? E eu entendi a mensagem e encarei o desafio. Então, meus amigos, tudo nos convida a servir, o tempo todo. Basta encontrarmos em nós a disposição sincera de ser instrumento de Deus na vida dos outros. Muita paz, muita luz, e vamos fazer uma prece para que Jesus nos conduza a dias melhores, com mais disposição e mais dedicação uns aos outros. Querido Jesus, obrigada por todas as bênçãos que nós recebemos, todo o amparo que nos chega da espiritualidade maior. Sabemos, Mestre, que há muito a fazer, muito a aprender e, acima de tudo, muito a ser. Auxilia-nos, querido Jesus, para que nós consigamos trabalhar no bem, servir aqueles que muitas vezes são obstáculos em nossas vidas, que muitas vezes enxergamos como pessoas que não nos querem bem. Que encontremos uma forma de servir, inclusive pela prece, em prol desses irmãos de coração endurecido. Esteja conosco, Jesus, a cada momento de nossas vidas, nos conduzindo nesse caminho que leva ao Pai. Nos conduzindo de forma segura, de forma plena, que consigamos olhar para nós, encontrar os nossos desafios de maneira que tenhamos coragem para transpor as barreiras que nos levam para a luz.
que consigamos olhar para o nosso íntimo e enxergar o que devemos melhorar, que consigamos servir mais, doar mais. Neste momento que nós nos predispomos a estar a serviço do bem, rogamos aos espíritos benfeitores da luz, os nossos anjos guardiões, que nos sirvam de fluidos da espiritualidade, que reforcem a nossa esperança de dias melhores, reforcem as nossas defesas espirituais, as nossas defesas orgânicas. E assim, imersos nesse fluido de amor, que possamos compartilhar com os nossos irmãos em sofrimento desse fluido, levando a todos aqueles que padecem de alguma aflição neste momento, recebam esse fluido de amor e fiquem com Jesus. Obrigada, querido Mestre. Muita paz, muita luz a todos. Que assim seja. Amém.